Bom dia, Senhor. Que a santa paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã, com esse frio, mas com o desejo no coração de louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante na nossa caminhada pela terra, porque nós somos inundados de informações a cada dia. Eu quero falar sobre 3 assuntos, mas eu vou falar um por vez. Hoje eu vou falar sobre redenção. Na próxima vez que eu tiver essa oportunidade, eu vou falar sobre salvação. E na terceira, eu vou falar sobre vida eterna. Porque nós precisamos de fazer essa diferenciação da vida espiritual, da vida social, da vida mundana, da vida natural. Quando nós falamos vida mundana, dá um sentido pejorativo. Mas na vida do mundo, o mundo continua a caminhada. Então, essa redenção, o que é redenção? Redenção, nós vamos saber o que é redenção na minha vida. Nós ouvimos muitas palavras e hoje nós temos uma facilidade muito grande de inovar as palavras. Essa é uma palavra, é porque ela é pronunciada de outra forma, com o mesmo sentido. Então, redenção, nós vamos começar para entender o que é redenção. Redenção, em teologia, a teologia fala de redenção com a seguinte visão: é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Então está dizendo que a redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Só que nós vamos saber o seguinte: Jesus Cristo veio para a redenção daqueles que nele crêem. Não veio genericamente redimir a humanidade. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão de pecado. Está vendo como é que o negócio é complicado? Redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio propor a salvação no sangue dele, na vida dele, no sacrifício dele para aqueles que nele creem. O conceito de cristão, naturalmente, já diz que a redenção inclui o perdão de pecados. Realmente inclui. A redenção traz o perdão dos pecados, mas não é o pecado da humanidade, é o pecado daqueles que nele creem. Então, irmãos, nós vamos entender isso aí da seguinte forma: por que nós carecemos da redenção em Cristo Jesus? Por quê? Porque quando nós ouvimos falar no Deus monoteísta, o Deus único, nós temos 3 ensinamentos do Deus monoteísta, que estão no judaísmo. O judaísmo prega uma direção, uma busca
na direção de Abraão e de Moisés. Vem a história dizendo que Abraão, depois veio Moisés para a redenção do povo do cativeiro. Moisés. Então Moisés é a redenção do povo de Abraão. No islamismo, ou o muçulmano, que também é uma instituição monoteísta, já seguem o Maomé. Maomé é um grande guerreiro, segue Maomé. Então, os islamistas, ou muçulmanos, têm a visão em Maomé. O cristianismo tem a visão em Jesus Cristo. Então, como que nós vamos entender? Se nós fôssemos judeus, nós estaríamos aqui falando a estrela de Davi, falando em Moisés, Abraão, descendente de Abraão. Se nós falarmos do budismo, por exemplo, seguir o Buda, nós falamos de outro Confúcio, seguidor de Confúcio. Então, cada um é instruído com a forma de caminhar nesse mundo. Concorda com isso? Mas, nós, como discípulos de Jesus, nós, como crentes em Jesus, baseado em quê? Que nós vamos entender a redenção. E além disso, nós precisamos saber que Jesus Cristo ensina, através do Evangelho, que nós temos uma vida espiritual. A vida espiritual, ela não tem como ser explicada, porque é uma vida particular de cada um. A cada dia nós estamos vendo as pessoas trazendo um enfoque do seu entendimento do Evangelho. Mas o Evangelho diz: ensina uma vida, uma caminhada espiritual. O que é uma caminhada espiritual? É caminhar ligado em Deus, na pessoa de Jesus. É isso que nós vamos de entender. Quem faz essa ligação entre Jesus, entre o cristão e Jesus e Deus, que é um só, é o Espírito Santo. E todos nós sabemos que Jesus, ao ser assunto ao céu, ele nos promete o Espírito Santo, o Confortador, para fazer morada no nosso coração, que é Ele que nos conforta, é Ele que fala conosco, Ele que nos dá a revelação espiritual daquilo que nós temos vivido, aquilo que é o nosso desejo para com Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Mas como que começou essa história? De onde saiu isso? Porque o islamita traz a história baseada em Maomé. Mas se você for ler lá a história de Maomé, vai ter uma história atrás de Maomé. Se você for falar no judaísmo, tem Moisés, que dirigiu o povo pelo deserto, mas atrás de Moisés tem Abraão, Isaac e Jacó. Se você for falar em Buda, atrás de Buda tem uma outra história, e assim por diante. Mas nós, como cristãos, discípulos de Jesus,
Baseado em que está a nossa fé? Primeiro, eu quero lembrar as queridas irmãs que é espiritual. Nós temos que estar sentindo isso, percebendo isso, mas não pelo poder de persuasão de algum pregador, de quem quer que seja, mas é aquilo que nós sentimos em comunhão com Deus. O que nós sentimos em nós? É isso que é a vida espiritual. Nós não podemos ter uma vida direcionada por isso, por esse ou por aquele, ou por não. Nós temos que ter a vida espiritual. O que eu quero dizer da vida espiritual? Que não adianta testemunho de ninguém para mim. Não deve prevalecer testemunho de ninguém para vocês. O testemunho nosso é a nossa comunhão com Deus na pessoa do Espírito Santo. Não temos que saber. Nós, quando estamos errados, nós sabemos. Nós estamos certos, nós sabemos. E Jesus Cristo nos ensina, através do Evangelho, qual que é o nosso comportamento como caminhantes aqui na Terra. Concordam com isso? Então nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, para nós entender esse princípio. Romanos capítulo 5, no versículo 12 ao 21, você só acompanha. Diz assim, Adão e Cristo. Vamos começar a pensar. Adão está no paraíso. Aí diz assim, no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que nós vamos entender com isso? Adão está no paraíso. Essa é a história nossa, nosso convencimento, por que nós seguimos Jesus. Por que nós cremos na nossa vida espiritual? Por que nós cremos que Deus fala conosco pelo poder do Espírito Santo? Porque diz, Adão estava no paraíso, Adão pecou, Adão foi expulso do paraíso. Então, por isso diz aqui, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão que foi expulso do paraíso, quando Adão veio para a terra, ele trouxe a maldição que ele recebeu pelo pecado dele. E pelo pecado, a morte. O pecado é a morte espiritual, está morto espiritualmente. Aí diz, assim também a morte passou a todos os homens. Todos nós somos pecadores, não é por nosso pecado particular, não. É porque nós somos descendentes de Adão. Adão é nosso ascendente, dele nós somos, assim como eu sou descendente de meu pai, de minha mãe, vocês a mesma situação, nós somos descendentes de Adão, nós estávamos em Adão. Nós estávamos em Adão. Por isso que a todos os homens, porque assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entenderam isso aí? O porquê da maldição do mundo? 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que quer dizer com isso? Quem trouxe a lei para o mundo? Moisés.
A lei veio por intermédio de Moisés. Então, todos os pecados anteriores a Moisés, Moisés é novo. Se nós considerarmos Adão, Moisés é novo. Até aí, não havia pecado porque não havia lei. Então, nós temos que entender que antes de Moisés não havia o pecado, mas não havia condenação. Não havia condenação por pecado. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eu não posso dizer que... Eu sei que eu não posso arrancar esse troço aqui. Você todos sabem que você não pode arrancar isso aqui. Já sabe. Mas se você não soubesse? É assim aqui. Mas você já sabe que você não pode tirar isso aqui. Então, se você tirar, você está errada. Você sabe que não pode tirar, como você tira? Esse que aconteceu. Havia o pecado, mas o pecado não era considerado para condenação, porque não havia o impedimento do pecado. Não havia lei, não havia determinação. O que é pecado? 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. De Adão até Moisés reinou a morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não fizeram o mesmo que Adão fez. Mentiras. O qual prefigurava, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que vinha, Jesus. Adão foi o escolhido, mas ele pecou, ele foi fraco. Por isso que ele que seria o primeiro Jesus. Mas ele não deu conta. Veio então prefigurar aquele que havia de vir. Quem havia de vir? Jesus. Todavia, 15. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, Adão, ele trouxe a morte sobre muitos, mas Jesus trouxe vida abundante a muito mais. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a ofensa de Adão, para a condenação. Mas a graça em Jesus transcorre de muitas ofensas para a justificação. Jesus então veio, e todo aquele que nele crê, recebe a redenção dos pecados. Se liberta dos pecados de Adão. Liberta da maldição do mundo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Deu para entender? O que aconteceu? Adão veio com a maldição. Jesus veio com a redenção. Jesus trouxe a redenção, o livramento.
para aquele que nele crê. E a Bíblia nos ensina também que quem toca em nosso coração para esse arrependimento, esse encontro com Jesus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não escolhemos a Deus, mas Deus que nos escolhe. Olha que maravilha. Mas Deus discrimina? Não. Aquele que nele, que todo o coração é tocado. Todo o coração é tocado. O problema é que às vezes nós precisamos de perceber, sentir a nossa fragilidade, as nossas culpas, quem nós somos, para cair no arrependimento e receber essa remissão do nosso pecado em Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Traz vida. Adão trouxe a morte, Jesus traz a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Vê a diferença? Por que nós seguimos Jesus? Qual a história? Agora, essa história, nós não temos que buscar comprovação de ninguém. Isso tem que estar no nosso coração, a nossa vida espiritual. Nós temos que ter essa comunhão saudável com o Senhor, com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai que nos criou, Jesus que nos salvou, e o Espírito Santo que nos conforta, nos consola. Nós temos que sentir isso. Nós não sentimos essa vida espiritual, não aconteceu nada na nossa vida. Por isso que é necessário que haja mudança de vida naquele que entendeu os ensinamentos de Jesus, aquele que aceitou Jesus como seu Salvador. Tem que haver modificação de vida. Mas a modificação de vida não pode ser segundo a igreja, tal pastor, tal padre, tal o papa, tal bispo, tal o professor. Não! É uma mudança interna. É o reconhecimento das nossas dificuldades. É saber quem nós realmente somos. É ter certeza que nós somos fracos, que nós somos arrogantes, prepotentes, mas nós não queremos isso, que agora nós somos vida nova com Jesus. Essa é a chave do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é necessária transformação de vida. Nós não viemos aqui na igreja para estudar por compromisso pessoal, mas é a necessidade que nós temos de alimentar espiritualmente para nos fortalecer na caminhada. Nós não podemos vir na igreja aqui por compromisso, mas é pela fome da palavra, pela necessidade da palavra, que nos alimenta. 19 eu falei, né? Porque 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Veio a lei para nós saber como nós devíamos caminhar daí para frente. A lei, de parte da lei, a lei proíbe isso, a lei isso. Veio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aonde entrou o pecado com Adão, surpreendeu a graça com Jesus Cristo. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela vida, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Meus irmãos, se nós não entendermos isso, e como nós vamos entender isso? Nós vamos fazer uma leitura de que é o mundo e como nós caminhamos nesse mundo. Se o que tem acontecido no mundo tem dado perturbação para o nosso estar, nós precisamos de rever os ensinamentos, rever o que está acontecendo conosco, o que nós estamos entendendo do Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho não tem nada de ver, é transformação de vida para uma caminhada no mundo. Por isso que nós morremos para o mundo e nascemos para Jesus, para andar de um modo diferente, andar seguindo os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. É o Evangelho, é o que o Evangelho diz que nós temos que estar vivendo. E isso tem que ser confirmado espiritualmente. Nós temos que ter mudança de vida. Nós temos que ter melhora de vida. Não é melhora de riqueza material. Não, nós temos que ter melhora de compreensão, de bem-estar, de bom caminhar. Tem que haver isso na nossa vida. O apóstolo Paulo também nos fala, para ele justificar a caminhada, ele fala aos Efésios, ele fala sobre perdão de pecado. E ele diz assim, no qual, em Jesus, temos a redenção, pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, pela graça dele. E diz também, o que diz no qual em 1 Coríntios 1:4? Sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que Jesus foi dado em Cristo Jesus. O que nós vamos entender? O apóstolo Paulo está dizendo para os Efésios, e isso nós pegamos para nós hoje, está dizendo, sempre dou graças, sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, da graça de Deus, que Jesus foi dada em Cristo Jesus. Isso que nós vamos de entender, não é Paulo, não é sabedoria de Paulo, não, é Cristo Jesus. Isso aí, você pode ser analfabeto, você pode ser o que você quiser, o que for, pode ser mudo, surdo, cego, doente, não sei o que, mas o Espírito faz. O Espírito Santo está no nosso coração e ele fala por nós. Redenção em Romanos 3, 24 e 25. Como que o Paulo fala aos romanos a respeito de redenção no capítulo 3 de Romanos, verso 24 e 25. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus a redenção. A quem Deus propôs nele, em Jesus, no sangue de Jesus, com propiciação, como oferta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados anteriormente cometidos, você foi remido disso a partir do momento que nós passamos a caminhar com Cristo.
Ficamos livres dos pecados. É o pecado de Adão. Em 1 Coríntios, ainda fala que 1 Coríntios 1, verso 30 e 31, diz que: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Eu sou de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Nos transformou. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não podemos ter glória nenhuma mais. Toda a glória no Senhor. Pelo seu sangue. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, está falando só sobre redenção, porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela vida de Jesus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, há necessidade disso. Isso que é necessário. É um caminhar diferente. É uma visão de mundo diferente. Olha, se nós olharmos para o mundo, o que nós podemos esperar do mundo? Vocês já pensaram só em termos de lixo? O que está virando o mundo? Essa quantidade de lixo, queima lixo, faz não sei o que, cada dia. Mas às vezes nós comentamos, nós saímos para caminhar de manhã, a cidade faz medo de tanto lixo, tanta caixa, tanto tempo. Isso aqui no período urbano, agora você vê empresas, não sei o que, é uma coisa terrível, é uma violência, é uma justiça injusta, é uma coisa terrível, uma corrupção. O mundo é intolerável. Só podemos viver em Cristo Jesus, vivendo a paz. Em Atos 2, 38 e 39, ainda faz a remissão dos pecados e diz assim: respondeu-lhe Pedro. Pedro estava no movimento lá, alguém fez uma pergunta para ele: mas como que eu vou fazer essa transformação de vida? Como que eu vou seguir Jesus? Pedro disse para ele: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado, seja separado para Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E receberei o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o Espírito Santo no seu coração, para nos dar comunhão espiritual com Deus na pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. 39. Pois, para vós outros, é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus chamar. Ou nós fomos chamados, tem muito para ser chamado. Tem gente que nós não imaginamos, não tem chance. Pode ser chamado, vai ser chamado. Às vezes uma pessoa que nós desprezamos, Deus já está tocando no coração, já está chamando. Meus irmãos, nós teríamos muitos outros textos para a gente falar aqui. Mas eu quero, como eu disse, quero chegar agora em vida eterna. Porque nós estamos caminhando, nós estamos vindo de Adão, do paraíso, caindo na maldição. Fomos remidos dos nossos pecados, recebemos a redenção em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, nós pegamos para nós,
como caminhar. Agora, como nós vamos falar sobre a vida eterna, porque é o fim, nós chegamos, estamos caminhando, e estamos caminhando para o final. Mas que final é esse? O final é a vida eterna. Quem vai ficar aqui é só a carne, que é daqui. Então vamos para a vida eterna. E diz assim, Apocalipse 5, de 1 a 14, diz assim: o apóstolo João, na ilha de Patmos, revela o seguinte. Ele está lá e ele faz o seguinte comentário: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele teve uma visão que ele viu um grupo de anciãos. Aí ele começa a relatar e disse: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. 7 é perfeição. Perfeição. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O apóstolo está dizendo que viu na mão do ancião, ou do anjo, um livro selado. Aí ele vai lá. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar o selo? Quem é digno de desatar esse enigma da vida eterna, esse enigma da redenção dos pecados, esse enigma da caminhada com Jesus, caminhada espiritual, esse enigma da vida eterna? E ele diz assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém! E eu chorava muito, João dizendo, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. Quem que é o leão da tribo de Judá? Jesus. A raiz de Davi, Jesus, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Vamos lembrar aqui que está dizendo: então vi no meio do trono dos 4 seres. Quais os 4 seres estavam ali? Ele teve uma visão ali do ancião, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Então ele teve essa visão. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Como tendo sido morto, sacrificado. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Quais os 24 anciãos? As 12 tribos de Jacó e os 12 apóstolos de Cristo. Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que é essa taça de ouro e esses incensos? As orações dos santos, daqueles que oram, daqueles que são de Jesus. E entoavam novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo, porque foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Entenderam isso? E entoava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, Jesus foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Todo mundo. 10. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões de milhões de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, e recebeu o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondem: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, na próxima vez nós vamos falar aqui sobre a salvação. Porque nós precisamos de entender, nós precisamos de desmistificar o que as religiões ensinam. Nós somos caminhantes aqui na Terra. Nós somos espíritos. Nós somos espírito encarnado, não no sentido do espiritismo, mas nós somos essa carne aqui, é invólucro, é para morada do Espírito Santo. Nós somos isso aqui. Isso nós estamos caminhando, nós sempre estamos caminhando, mas nós vamos voltar para a vida eterna. Vamos voltar para a vida eterna. Mas tem um senão aí: como será a vida eterna? Isso é que nós vamos saber. Mas nós vamos saber qual que é o nosso modo de caminhar aqui na Terra. De onde nós viemos, por que nós viemos, por como nós andamos. Se nós não estivermos andando segundo os ensinamentos que acabamos de ouvir, estamos caminhando na contramão da história. Estamos chegando para o fim para encontrarmos a vida eterna. Esse é que nós precisamos saber. É essa caminhada, é essa transformação de vida. Fica essa palavra na nossa meditação. Vamos aguardar o próximo, vamos falar sobre a salvação. O que é a salvação? Amém, meus irmãos?